E aí galera, tudo bom? Prof. Rafa voltou então com um novo vídeo sobre o Egito. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do Egito e a escultura, qual o papel dessa escultura então no Egito Antigo, e a gente vai conhecer um pouquinho as características, analisar algumas imagens, compreender um pouquinho por que uma ou outra variava em questão de acabamento, de estética, e também conhecer um pouco dessa arte que acabou marcando tanto, né? A gente tem vários elementos, como por exemplo a esfinge, que é um dos elementos da escultura egípcia mais conhecidas, e a gente vai conhecer os mistérios dela, porque que ela geralmente era representada, ok? Mas antes da gente começar a falar, faço aquele convite de sempre, curte aí o vídeo se gostar, faz a sua inscrição, se inscreve no canal para que possa, né, acompanhar então o nosso trabalho e poder ir acompanhando os vídeos e não perder nenhuma novidade sobre a história da arte, ok? Então vamos lá, pessoal, olha só, para a gente poder começar, a Prof. separou de novo, mais um pouquinho aquela contextualização para a gente não se sentir perdido direto com as imagens analisando. O que a gente vai perceber? A maior parte dessas esculturas que a gente reconhece do Egito são esculturas que representam os faraós ou representam os seus deuses. Nesse contexto, a gente vai ter muito uma representação frontal ou bissimétrica. O que quer dizer bissimétrica? Que eram braços próximos ao seu torso. Então a gente vai ter elementos, né? Esses braços não vão se posicionar abertos, eles vão estar colados aos membros do corpo. E a gente vai ver que há uma característica de representação estática. A escultura egípcia não vai nos dar sensação de movimento, não vai nos dar uma sensação de naturalidade. Pelo contrário, ela é rígida, ela é estática, ela nos passa uma sensação mais fria, um tanto assim, da representação humana, né, da representação dos seus faraós. E a gente vai notar outro aspecto também, eles não colocam expressão facial, eles não demonstram as suas emoções pela escultura. Nós vamos perceber que todas as esculturas há uma neutralidade na representação facial. Eles não estão preocupados em passar emoções pela escultura. Não era esse o papel que ela assumia para aqueles que viveram, né, esse tempo do Egito Antigo. Bom, outra coisa que a gente vai perceber, ok? O homem, ele geralmente vai ser representado numa posição em pé. Nós vamos percebê-lo que o pé esquerdo do faraó vai se localizar à frente do corpo, como se ele fosse iniciar uma passada, né, uma caminhada. E a gente vai perceber que eles também podem ser representados sentados, de perna cruzada, como a gente vai ver o escriba, um exemplo dele, ou então sentados com a mão esquerda apoiada sobre a coxa. Isso tudo a gente vai ver em imagens, tá? É só para a gente poder refletir e saber um pouquinho o que a gente vai analisar. Outro elemento, a esfinge. Então, ela possui um corpo de leão que representava a força e ela possui uma cabeça humana que representa a sabedoria. Para eles, né, era muito importante essa figura porque ela mostrava o quanto o faraó era querido pelo seu povo, tanto que a esfinge lá do deserto de Gizé tem esse papel. Quando ela foi construída, a intenção era essa, era de colocar para o povo o quanto aquele faraó era grandioso pelos seus feitos e merecia o amor do povo e o respeito desse povo, certo? Elas são colocadas também, muitas vezes, nas entradas de alguns templos, de algumas construções egípcias, porque eles acreditavam que a esfinge poderia afastar os maus espíritos, certo? Bom, além disso, nós vamos perceber que a escultura muitas vezes vai estar presente dentro das tumbas. Vão ser encontradas várias esculturas dentro dos túmulos. E isso intrigou, né, muitos pesquisadores para tentar entender por que tantas esculturas lá dentro, porque a escultura não seria um artefato de uso do faraó. Mas aí eles perceberam o seguinte: o corpo do faraó era mumificado e muitas vezes, ao mumificar este corpo, poderia haver alguma falha no processo e esse corpo se deteriorar. E se isso acontecesse, o Ra, que era o espírito deste faraó, não poderia ficar sem um corpo. Então, muitas vezes, eles iriam hospedar-se em uma escultura. Eles iriam usar essa escultura como um segundo corpo para sua nova vida, para sua vida eterna, né? Outra questão que a gente percebe vai ser a questão do material usado. Basicamente, a gente vê muitas esculturas que vão ser feitas em granito ou diorito, que são materiais de extrema rigidez, porque eles queriam que durasse uma eternidade. Então, eles escolhem um material rígido, resistente à natureza e ao tempo, para que ela dure por toda a eternidade.
vocês vão perceber que muitas esculturas também são feitas de ouro, tá? E isso era por uma questão de imponência também, de poder. Bom, das características que nós vamos perceber agora ao analisar as imagens, vocês vão ver então a questão da figura estática, da forma estática, vocês vão ver que há uma ausência então da expressão facial e principalmente uma convenção na hora de representar. Ou elas estão em pé, com o pé para frente, ou elas estão sentadas, e quando sentadas podem estar com a perna cruzada ou com a mão apoiada sobre a coxa. Vamos analisar então as imagens. O que acontece? Nas imagens a gente vai perceber aqui, ó, um casal, eles são um casal de reis, e a gente vai perceber que eles estão sentados, apoiando-se a mão esquerda sobre a perna, né, conforme a questão da orientação da característica, e a gente vai perceber essa neutralidade no rosto, certo? Esse é um tipo de escultura que ela não está muito preocupada com a questão estética. Quando a gente observa essa figura, a gente não vê um certo realismo ou uma tentativa de imitar a realidade. Não, o que era importante era reconhecer que se trata de um corpo masculino, de um corpo feminino, tem o texto hieróglifo, então, acompanhando essa escultura para que a gente perceba ela, né, de uma forma com a sua narrativa, com a sua história também contada pelos textos. A prof vai mostrar agora para vocês o detalhe do rosto da rainha. Quando a gente observa essa imagem, a gente percebe que os olhos, eles costumavam usar vidro para deixar um pouco mais realista. E eles também faziam uma pintura em toda essa figura. Essas tintas usadas no Egito Antigo, tanto lá na pintura quanto na escultura, são tintas tiradas de elementos da própria natureza, de minerais, de elementos que eles coletavam daquilo que eles tinham acesso. Eles não produziam tinta, eles usavam a tinta que a própria natureza oferecia. E dentro desse contexto, há uma certa simbologia nessas cores. Eles vão usar, né, o branco principalmente pela questão de purificação, de pureza, já o preto para eles vai ter uma simbologia de morte, entre outras cores. Então a gente percebe muito isso. A questão da maquiagem, era muito comum os egípcios se maquiarem e eles representavam isso nas suas esculturas, até por uma proteção para a iluminação do ambiente em que eles viviam. Eles viviam num ambiente desértico, onde o sol refletia para todos os lados, e para eles poderem ficar na rua e poder ter um certo conforto, eles pintavam os olhos ao redor com uma cor preta para quebrar um pouco esse reflexo, esse brilho excessivo do sol. Aqui a gente vê um outro tipo de material, né, um granito, onde a gente vai ver de novo, ó, uma neutralidade na sua representação. Não há uma emoção. A gente olha para o personagem, a gente olha para o faraó representado e a gente não vê emoção na escultura. Ela está neutra, ela apenas tem o papel de ser semelhante a quem ela representa. E é isso a função dela, ok? Aqui eu mostro outro exemplo com a questão do cânone, né, de seguir então as regras. Ele está sentado, mão esquerda sobre a perna. Eu posso ter outro exemplo que é a questão de sentado com as pernas cruzadas. Essa figura é uma figura bem conhecida, né, dentro das esculturas egípcias, porque ela representa o papel do escriba, que era uma pessoa de extrema importância e andava muito próximo do faraó. Eles praticamente trabalhavam juntos, porque o faraó dedicava total confiança a essa pessoa. Ele era a pessoa que tinha o conhecimento para transformar o feito do faraó em texto, em história, né? Então eles tinham uma relação muito próxima. E essa escultura mostra bem isso. De novo, né? Há um padrão de cor para representação do corpo, há vidros nos olhos para tentar deixar um pouquinho mais realista esse olho, há toda uma representação então dos costumes daquele tempo. Aqui eu já mostro para vocês a questão da figura em pé. Percebam que eu falei para vocês do pé esquerdo um pouco à frente, né? No caso da moça, da rainha, ela até tem um pé um pouquinho deslocado, mas não à frente como o faraó. Porque quem estaria à frente sempre seria esse líder, esse guia. Então, a representação como uma forma de respeito a esse faraó, se estipula esse cânone onde o faraó sempre vai estar com uma perna à frente, como se avançasse, como se guiasse o seu próprio povo. De novo, a neutralidade nos rostos, não há uma representação, membros sempre colados ao corpo. Percebam que a gente não vê
a escultura com espaços vazios. Aqui no meio, onde seria um vão, né, entre os dois personagens, há um bloco de pedra que sustenta essa escultura. Toda essa rigidez representada na escultura está associada à condição de eternidade. Já que eu quero que dure por muito tempo, essa escultura não pode ser frágil, então ela tem que ser um bloco maciço, um bloco concreto e que realmente não cause, né, a ideia de fragilidade para as partes da escultura. Outro exemplo, ó, nós temos de novo o faraó com o pé à frente, né, as outras pessoas um pouquinho menor que o faraó, a neutralidade no rosto e os membros todos fixados a esse corpo, então para não dar a ideia de um movimento, de uma representação frágil, ok? Nefertiti é um caso à parte dentro do Egito, porque ela foi um presente, então, que Akhenaton deu, né, o faraó, então, deu de presente para sua esposa esse busto. Porém, ele era um grande artista e amante das artes, e ele, então, foi um faraó, vamos dizer assim, que estava à frente do seu tempo. Ele quebrou alguns cânones, ele quebrou algumas regras para poder produzir questões artísticas dentro da pintura, da escultura, com mais liberdade. Ele deixava os seus artesãos, então, trabalhar com uma certa liberdade. A Nefertiti, ela é uma das esculturas que dá um leve efeito de um sorriso neste rosto. Então, ele quebra esse padrão de rigidez, de neutralidade. Ele foi tão exigente na escultura dela que ele pediu, então, que passassem cera de abelha sobre a superfície da escultura para parecer uma textura de pele. Ele usa a questão do olho de vidro também com uma tentativa de deixar mais natural, e é uma das poucas esculturas que tem esse acabamento, né, minucioso, esse acabamento delicado para a escultura egípcia. Olhando as outras, eles não tinham muito essa preocupação com a semelhança. Aqui houve uma preocupação com a semelhança. Nefertiti foi uma escultura encomendada para ser uma réplica da sua esposa, né? Ele queria presenteá-la então com a sua beleza, certo? Então por isso a Nefertiti ela é uma parte, vamos dizer assim, uma exceção dentro desses padrões e cânones todos que nós estamos conhecendo. A Esfinge, que é uma figura então de extrema, vamos dizer assim, ela é tão conhecida, mas ela é muito mais conhecida pela questão lá da Esfinge do deserto de Gizé. Mas ela é uma figura simbólica para esse povo e ela representava muito essa ideia de sabedoria e de força. A cabeça vai ser sempre a representação de algum faraó e o corpo vai ser um corpo de um felino, de um leão, com essa ideia de garra, de força, de resistência. Muitas vezes esses blocos, essas esfinges eram colocadas nas entradas dos templos e eles acreditavam que elas tinham um poder sobrenatural impedindo que os maus espíritos invadissem esse lugar, né? Então entrassem por esses espaços com elas protegendo. Além da esfinge, outra questão que eu queria destacar para vocês e que geralmente não é muito comentado, que é a questão da escultura de relevo. A gente precisa lembrar que dentro da escultura existe a escultura total e a escultura parcial. A escultura total é aquela escultura tridimensional que eu consigo olhá-la e percebê-la de todos os ângulos. Já a escultura parcial, ela é uma escultura que ela não tem a sua tridimensionalidade total. Ela vai ter a frente e as laterais, muitas vezes representadas. Dentro da escultura parcial, há a escultura de relevo, que nada mais é do que um desenho sobre uma superfície, sobre uma parede. Esse desenho, ele cria um relevo, então ele há uma certa profundidade, mas não é uma profundidade tão realista, ele não chega a ser total. Então, quando a gente olha essa imagem, se tu olha num primeiro momento, ela parece só uma pintura, mas aí tu começa a perceber que há um relevo, eles cavaram a pedra para que ficasse esses formatos das figuras. Então, há um aprofundamento dessa pedra gerando esse relevo, e isso também é escultura. Outro exemplo de escultura de relevo, aqui, em vez de salientar a figura, ele cava aonde seria o contorno dessa figura, também criando um relevo. Ele cria uma profundidade que gera uma sombra na figura, e aí dá esse efeito de volume que a escultura apresenta, certo? Bom, pessoal, aqui, fechando, outro exemplo, com outra placa, então, lembrem que a escrita também está presente na escultura, também vai acompanhar, né, esses elementos.
E aí eu quero falar para vocês uma outra questão. A escultura para os egípcios, ela era também associada à arquitetura. Muitas vezes a gente vai ver a entrada de um templo, como a gente tem aqui, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na arquitetura, mas eu não posso deixar de falar que a escultura também assumiu um papel muito forte, muito presente na arquitetura, ok? Bom, é isso, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. De novo, convido para dar aquela curtida, aquele like, se gostaram. Convido vocês a se inscrever no canal. Lá vocês vão poder acompanhar, então, os vídeos de todos os nossos colegas e aproveitar toda a nossa produção, ok? Beijo, até a próxima!